pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal ArcPro. Meu nome é Gi Santos e nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que o 3D me ajudou na faculdade. Acompanha aí. Então, gente, cara, tem acho que dois pontos principais que o 3D me ajudou demais na faculdade. O primeiro é que pra fazer o 3D não dá pra você só chegar lá e fazer. Apesar que tem muita gente que faz isso, né? Eu também já fiz muito isso, só que quando eu fazia isso eu nunca chegava a lugar nenhum. Foi aí que eu descobri que eu precisava ter uma referência para fazer o meu 3D. E aí, precisando de uma referência, muitas vezes eu ia buscar lá no ArcDale, né? Que é o site que a gente mais ouviu falar aí na faculdade. Então aí eu aprendi a olhar o projeto e entender o projeto, porque lá no ArcDale, quando a gente vai lá pesquisar, tem as plantas, alguns projetos, né, tem as plantas, tem os cortes, além das fotografias, né. Então, cara, toda vez que eu ia fazer um projeto, eu ia lá, então eu tinha que olhar todas as fotos e olhar junto com as plantas para conseguir entender de verdade o projeto, porque às vezes a gente olha uma foto ou outra, mas a gente quer fazer o projeto não só aquela cena específica, né? A gente quer fazer o projeto inteiro para fazer mais cenas. Então, com isso eu tinha que ir lá e ficar olhando as fotos e olhando junto com a planta e realmente me imergir ali no projeto para conseguir entender como que era para eu conseguir fazer, né? Isso sem contar que tem algumas partes dos projetos, por exemplo, recentemente eu fiz um projeto de um edifício. E aí, não tinha foto do edifício inteiro, né? Tinha algumas partes que não tinham fotos. E aí, pra mim entender o que era aquela parte ali, tinha só as plantas, né? E nem eram as plantas do próprio escritório, na verdade. Eu acho que eram as plantas feitas pela própria pessoa que publicou lá no ArcDale, né? Então, foi uma dificuldade enorme pra mim, porque eu só tinha as plantas ali pra olhar e não tinha as fotos pra me ajudar. E aí tinha algumas informações que ficavam meio confusas e tal, mas isso me ajudou demais, cara, a me desenvolver, porque eu tinha que realmente estudar o projeto, né? Porque às vezes na faculdade a gente tá ali e aí tem aquele projeto do semestre, os professores passam as referências, mas a gente nem dá muita atenção, né? Eu não sei se é só eu que sou assim, mas eu acho que eu tenho quase certeza que muita gente é assim. Os professores passam as coisas e aí às vezes a gente não dá muita atenção porque não entende muito bem como que aquilo vai ajudar a gente, né? E aí quando você tá ali fazendo 3D, aí que você entende, porque você pensa, poxa, cara, eu precisava entender como é isso aqui, porque se eu não entender não vai ficar do jeito que eu gostaria, né? E aí você realmente busca por conta própria tentar entender, e acho que isso aqui é o mais legal, entendeu? Tipo, você não tá ali sendo obrigado a entender pra fazer e tirar nota, não. Você tá ali realmente tentando entender porque é algo que você quer saber pra você aplicar ali, sabe? Então isso é muito legal. A outra coisa que me ajudou muito na faculdade, que eu utilizei me ajudou muito na faculdade, foi essa coisa toda de ter que tentar entender o projeto e tudo mais por conta própria. Acabou me gerando um interesse maior na faculdade, porque é meio assim, na faculdade é aquela coisa, né? A gente faz o projeto ali do semestre e tal, mas a gente não entende muito bem onde a gente pode aplicar isso e tal, né? Como funcionaria na vida real, entende? E aí, quando você tá ali fazendo o 3D, que querendo ou não, pode ser uma forma de trabalho, né? Muita gente faz freela, eu faço freela, por exemplo. Então, você vê que você sabe aonde você vai aplicar aquelas coisas que você tá aprendendo, entendeu? Então, por exemplo, antes uma aula de projeto que você ficava tipo, caramba, mano, por que eu tô fazendo isso? Você xinga o professor, xinga a matéria, xinga, né? Xinga todo mundo porque não gosta da aula, não entende a aula. Na minha sala, por exemplo, tem várias pessoas que, tipo, falam que não gostam da matéria de projeto porque, justamente, a gente faz lá e não tem muito essa visão, né, de pra onde que vai, aonde que eu vou usar, pra que eu tô fazendo isso, entendeu? E aí, quando você tá ali fazendo 3D, que você conhece algumas maneiras de ganhar dinheiro com isso, sabe? Você
tá vendo ali a aplicação, você tá ali trabalhando, prestando serviço para algum arquiteto, você tá vendo como é que funciona realmente as coisas, você vai pra aula, você vai assistir aula na faculdade com uma outra mentalidade, sabe? Você vai realmente querer absorver o conteúdo, porque você sabe que aquilo ali você vai poder usar depois no seu 3D para melhorar o seu trabalho, entendeu? Para entender melhor quando o arquiteto te passar o serviço, então vai fazer mais sentido para você, entendeu? Quando as coisas fazem sentido pra gente, a gente tende a se interessar mais por aquilo, né? Diferente de quando a gente tá ali sem saber muito aonde vai parar, que é o que costuma acontecer muito na faculdade, né? Então, depois que eu comecei a fazer 3D, eu meio que ganhei um norte, sabe? E isso me ajudou demais na faculdade. Por exemplo, eu tô no 3º semestre agora, né? Agora eu vou pro 4º já. Então, assim, desde o começo da faculdade, na verdade, eu já comecei a conhecer o 3D. Então, poxa, eu já comecei a faculdade com uma visão diferente da faculdade, entendeu? Então eu não via só, é só mais uma aula, chato, chato. Não, tipo, eu já pensava, por exemplo, nas aulas de projeto, quando o professor passava alguma referência lá de projeto, eu já falava, nossa, mano, isso aqui dá pra fazer um render disso. Nossa, mas será quem que é esse arquiteto? Aí já entrava no Instagram pra pesquisar. Geralmente, como eles passam umas referências de projeto que os professores passam, de uns caras velhos já, eles não têm Instagram, né? Então, infelizmente, quando eu ia pesquisar, não achava ninguém. Mas, várias vezes já, quando os professores passavam as referências, eu já ia lá no Instagram procurar alguma coisa, né? Que geralmente é no Instagram ou no Pinterest que eu procuro alguma coisa, assim, mais rápido, né? Ou quando eu queria me aprofundar um pouco mais já pra conhecer o projeto mesmo, eu já ia no Arcdale e colocava lá, porque no Arcdale vai ter. No Arcdale vai ter. E aí você já começa a conhecer o projeto e aí você já fica pensando, caramba, mano, será como é que deve fazer um 3D disso? Ah, eu vou fazer desse jeito assim, eu vou compor assim, dá pra fazer tal cena, sabe? Tipo, você já vai imaginando você criando aquele projeto, você fazendo uma releitura daquele projeto, sabe? E isso é muito legal. E, cara, eu acho que outra coisa também que o 3D me ajudou muito na faculdade foi em melhorar mesmo os projetos que eu faço, né? Porque, assim, eu não me considero uma pessoa super fodona em projeto, até porque eu tô começando a faculdade ainda, né? Eu tô indo pro 4º semestre agora. Mas eu vejo que pro semestre que eu tô, assim, eu já vi, como eu vejo bastante, acompanho bastante gente que faz arquitetura também, eu vejo, assim, que tem gente que tá no 7º semestre, ou sei lá, tá quase se formando na faculdade e não consegue fazer um projeto tão interessante como eu faria, por exemplo, entendeu? Então, tem algumas coisas que você já consegue ver que você tá realmente evoluindo, sabe? Em relação a outras pessoas que já estão, que deveriam estar mais evoluídas do que você, né? Então, por você estar ali, toda vez que você vai fazer o 3D, você tem que pensar um pouco em projeto, você tem que pensar em como você vai colocar o layout, principalmente quando você vai criar o seu próprio projeto, né, que acontece muito. Então você vai olhar ali algumas referências, né, de textura, não sei, ou móveis que você vai colocar, mas aí algumas decisões vai ser você que vai ter que tomar, né, por exemplo, como vai montar o layout, ou às vezes, muitas vezes, eu queria testar mesmo meu conhecimento de projeto, então eu mesmo falava, não, eu vou pegar só referência aqui de textura e composição, mas eu quero montar o layout. Então, querendo ou não, eu já estava estudando layout, entendeu? E aí quando eu voltava lá pra aula da faculdade, que tinha que fazer um projeto, fazia um layout rapidinho, sabe? Então, inclusive, eu me considero uma pessoa muito boa em layout hoje em dia, porque eu treinei tanto isso no 3D, eu desenvolvi tanto que hoje pra mim eu faço de uma maneira bem simples, né? Pelo menos layout de residência, tá? Porque é o que eu costumo fazer. Se for layout de, sei lá, um comércio, por exemplo, eu já não vou manjar. Mas, enfim, o 3D, ele realmente faz você ter uma visão diferente quando você volta pra faculdade, tá? E assim, pode não ser o seu hobby favorito, assim, porque eu tenho um 3D como um hobby mesmo. É uma maneira de ganhar dinheiro pra mim, eu vejo muito como algo profissional, mas também é um hobby pra mim, sabe? Às vezes eu tô no tempo livre ali, moscando e falo, nossa, vou fazer um 3D aqui. Aí eu vou lá no meu Instagram, pego alguma coisinha e já começo a fazer, sabe?
E o 3D, ele me ajudou muito a me desenvolver na faculdade e me ajudou a voltar para a faculdade com esse outro olhar, sabe? De realmente querer absorver as aulas para depois ver, cara, o que eu posso fazer no 3D usando isso aqui? Por exemplo, esse semestre que passou, eu tive aula de topografia. Aí o professor falando, não sei o que, tá luz, não sei das quantas lá. Eu pensei, tipo, mano, podia fazer um projeto pra colocar isso, né? Aí já comecei a pesquisar várias referências lá de projetos que são, de arquiteturas que são mescladas ali com terreno e tudo mais, coisas do tipo. E já, sabe, já queria construir a minha versão daquilo ou fazer um projeto semelhante ou realmente tentar reproduzir um projeto já existente. E isso realmente vai estimulando, sabe? Isso vai também aumentando as suas habilidades de projeto, entre outras coisas. Você vai ficando com um olhar mais refinado para a arquitetura, sabe? Você começa a fazer coisas mais bonitas, mais elegantes, porque você tá ali praticando a arquitetura o tempo inteiro, entendeu? E, bom, gente, é isso. Foi assim que o 3D me ajudou na faculdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem se identificar pode comentar aqui. Quem ainda não conhece o 3D, quando você conhecer, eu acho que você também vai se sentir dessa maneira. E, bom, até a próxima.